Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Série Pastor, onde nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, este livro precioso, falamos sobre religião, sobre fé. E você, inclusive, pode participar no nosso canal mandando uma pergunta para mim, teológica, aqui no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Já me segue aí no Instagram, viu? Se você não segue o PR Eleazar, já siga aí no Instagram. Mas hoje eu quero falar de um negócio assim bem diferente que aconteceu comigo. É que uma pessoa do Islã, um muçulmano, tentou me converter. Sério. E isso nunca tinha acontecido. E eu acho que você vai gostar do vídeo de hoje. Fica com a gente até o final e compartilhe com seus amigos. Muito bem, meus amigos. Não é comum o muçulmano fazer proselitismo em países onde a religião muçulmana, o Islã, é a religião oficial. Não há necessidade, porque são a ampla maioria, então eles fazem pouquíssimo proselitismo, uma vez que praticamente todo o país adere àquela religião, é a religião oficial, enfim. Mas em outros países, principalmente na Europa e na parte ocidental, aqui nas Américas, né, América do Norte, América do Sul, há sim proselitismo. Alguns dados, algumas pesquisas mostram que a grande quantidade de muçulmanos na Europa, por exemplo, em países como a Inglaterra, França, então você vai na cidade de Londres, tem muitos muçulmanos, e dados apontam que não são pessoas nascidas ali, são pessoas que vieram de fora, imigrantes. E claro, tem os seus filhos que já nasceram ali, etc. Mas a grande maioria, a maioria esmagadora dos muçulmanos que moram na França, na Inglaterra e outros países da Europa, eles vieram do Oriente Médio, de países na África. Então, são imigrantes. Como a Europa é muito próxima ali da África, do Oriente Médio, então a imigração ela acontece assim de maneira exacerbada, inclusive com as propostas dos governos ali de abertura, não é? Muitos governos na Europa hoje têm essa característica de abertura para a recepção desses imigrantes, então eles acabam tendo uma enxurrada de pessoas que praticam a sua fé de maneira livre nestes países, tá certo? E sim, há certo proselitismo ali na Europa, nesses países que abriram as portas para a recepção dessa grande quantidade de muçulmanos. Agora, do lado de cá, no lado ocidental, atravessando o Oceano Atlântico, existe também a imigração, mas ela é muito menor, dada a distância e etc. Então, a quantidade de pessoas que migram, de muçulmanos que saem dali do Oriente Médio, de países africanos e etc., e vêm para o Brasil ou para os Estados Unidos e Canadá, não é a mesma quantidade da Europa. E um fenômeno muito diferente acontece aqui, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, Canadá, que é justamente, você vai até achar engraçado o que eu vou falar, mas o que acontece aqui é um processo de secularização. Sim, isso acontece dentro da religião muçulmana quando estes vêm para países liberais em que a religião muçulmana não é a religião principal, mas a religião cristã. E claro, como eles não estão nos seus países de origem e as leis aqui são outras, não pode simplesmente, você é homossexual, então determinadas penas, como a pena capital em alguns países muçulmanos, é o que acontece, não é? Se você desrespeitar a religião, vai preso, vai. Então, como eles estão em outro país, em outros países, eles têm que respeitar as leis locais. E o processo de secularização acontece principalmente na segunda geração e terceira geração. Então, pessoas que migram, né, imigrantes que vêm de países muçulmanos para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Brasil, os seus filhos são educados dentro da religião, mas muitos deles, quando chegam na escola, porque não tem uma escola para muçulmanos, tem a escola comum, e você vai estudar e você vai aprender, e assim, as ideologias daqui destes países vão adentrando a mente dessa juventude aí, que crescem já vivendo neste país e muitos abandonam a religião. Então, é uma luta que se tem
dos próprios muçulmanos quando vêm de outros países para essa região. E é aí que entra um processo que não é muito comum nos países, como eu falei, que já são muçulmanos, que é comum na Europa, mas talvez nem tanto quanto tem acontecido nos países do lado de cá, os países ocidentais, que é exatamente o fenômeno do proselitismo. Muçulmanos tentando converter outras pessoas cristãs à sua religião. Veja, se você está em um país muçulmano e você tentar pregar o cristianismo lá, como a gente diz aquela expressão, né? Aí no Brasil vai dar ruim. Mesmo em países, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, que são considerados laicos. Eu estive na Turquia, por exemplo, e lá na Turquia o país é um país laico. Tá? É um país que é permitido todas as religiões, inclusive tem a igreja adventista em alguns lugares. Só que, olha o que acontece. Você não tem a possibilidade de pregar. A laicidade do Estado é assim, você pode ter a sua religião, mas você não pode tentar converter ninguém. Então, você é adventista? Sou. Vá lá, entre na sua igreja, das portas para dentro, o que você fizer ali é na sua vida. Agora, das portas para fora você não pode fazer, você não pode chegar a entregar um folheto, falar de Jesus, olha, eu quero... Não, senão você é preso. Inclusive, um pastor nosso, em um desses países, que eu não vou citar qual, estava pregando na sua igreja e várias pessoas começaram a ir frequentar os cultos. O governo não vai proibir de entrar, tá certo? Entrou, ouviu e muita gente começou a aceitar, a ponto de, ao longo do ano, ele batizou 8 muçulmanos. 8 muçulmanos. Foi suficiente para o governo mandar o pastor embora do país. Mandou ele embora de volta para o Brasil. Mas por quê? O que ele fez de errado? Ele não praticou o proselitismo, ele não foi pregar lá fora, mas só o fato de ter atraído a atenção, essa laicidade que a gente fala assim, relativa, né? É a laicidade relativa. O Estado é laico desde que muita gente não comece a entrar no cristianismo. Mas quando eles vêm para um país cristão, então vamos pregar, põem as suas mesquitas e querem realmente converter e convencer outras pessoas da sua religião. E como os países cristãos são países de amor e de portas abertas, não acontece, por exemplo, de haver um enfrentamento e etc. desse tipo de situação. O que é comum nos países muçulmanos. Você conta nos dedos os países muçulmanos em que se permite ter igrejas cristãs, e mesmo esses em que se pode ter igrejas cristãs, não há possibilidade de fazer proselitismo. Mas quando eles saem dos seus países, eles querem ir nos países dos outros fazer o proselitismo. Isso é, no mínimo, curioso. E aconteceu comigo. Aconteceu comigo e eu quero mostrar para vocês. Esta mensagem aqui, eu vou abrir aqui na tela para vocês poderem ver. Tá aqui. Estas mensagens que foram enviadas para mim, desse perfil aí que é bem interessante, Islam Mohammed, né? Essa pessoa entrou em contato comigo e eu achei interessante a causa, né? Porque ele entrou em contato comigo. Eu achei bem interessante, você vai dar risada, mas ele me cumprimentou, esse perfil aí. Não conheço, nunca tinha conversado, mas me cumprimentou da seguinte forma: oi, boa tarde, irmão. Assalamu alaikum, você é muçulmano? Eu respondi, não sou muçulmano, sou um cristão. Ponto, porque eu tento ser direto, simples, sem fazer arrudeio, para que a pessoa entenda, olha, isso aqui acabou. Mas ele insistiu. Aí ele já me desejou a saudação dele, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Me perguntou se eu era muçulmano, eu disse que não, que eu sou cristão. E pronto, eu pensei que ele ia dizer, ok, desculpa, foi um inconveniente, a gente nem se conhece, ele veio no meu perfil privado, veio falar comigo. Mas aí ele continuou o seguinte: boa noite, vocês parecem homens muçulmanos com barba. Ô, gente, eu até pensei em tirar a minha barba, viu? Mas a minha barba não tem nada a ver com a religião islã, até porque no judaísmo também homens usam barbas, então não tem absolutamente nada a ver com a fé muçulmana e tal. A propósito, tem tanta gente aí no Brasil com barba, quer dizer, se toda pessoa que usa barba fosse, imagine, você vai ser muçulmano porque tem barba, né? Mas esse foi o ponto de contato dele: olha, você
tem barba. Deu vontade de dizer a ele, rapaz, no Brasil tem tanta gente com barba aí, até líderes políticos aí que tem barba, são até chegados pro lado do Islã, do Hamas, enfim, procura gente que tem barba aí que você vai encontrar um bocado. Mas olha só como ele continuou. Ele disse assim, peço a Deus que guie todos os seus corações para o caminho da verdade, o caminho do paraíso e o caminho do Islã. Ok. E ele continua. Se você acredita que Deus é único e absoluto, e não há Deus digno de adoração, exceto Deus, e você acredita que Muhammad é o seu servo, o servo de Deus, e seu mensageiro, e você acredita que Jesus é o filho de Maria, o mensageiro de Deus, e não o filho de Deus, você adora somente a Deus, no caso, o Criador, diretamente, sem intermediário, e acredita em todos os mensageiros, profetas e anjos, e no paraíso do inferno, e no fogo do inferno, e no dia do juízo e alma, você aceita isso? Olha que coisa, né? O camarada veio realmente na intenção de me converter. Mas o camarada veio falar do meu Jesus? Você acredita que Jesus é só filho de Maria e não filho de Deus? Ele é um mensageiro de Deus, um profeta. Mas se você acreditar que só existe um Deus, tá? E que Mohammed é o seu profeta, que Jesus foi mais um profeta, mas é só filho de Maria, não filho de Deus. Teve que frisar isso daí. Aí pediu para ouvir, né? Porque eu tô quieto no meu canto. Eu não fui atrás de ninguém, não fui procurar tentar converter ninguém, eu tô aqui no meu privado, o indivíduo invadiu o meu privado e veio mandar mensagem para mim. Aí a resposta veio, né? Eu disse o seguinte para ele, não, eu não acredito em absolutamente nada disso. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, o Deus que se fez homem. Acredito que Mohammed foi um falso profeta, que o Islã é uma falsa religião. A minha barba não tem nada a ver com o Islã. Agradeço se respeitar a minha privacidade e não querer mais me convencer de sua religião. Bom, aí ele ainda fez mais umas perguntas. Por que você acredita que Jesus, o filho de Maria, era o filho de Deus? Aí eu disse... Olha, leia João capítulo 1 e o versículo 1 que você vai entender. Ele, quem é João? Eu digo, poxa, o camarada quer pregar para mim, que sou cristão. Eu dou uma referência bíblica para ele e ele me pergunta quem é João. É difícil. Ou ele quer que eu vá pregar para ele usando o Alcorão. Porque não faz sentido, não faz sentido. Então, assim, eu achei bem curioso, achei estranho, porque não é algo comum. Esse vídeo não é para atacar absolutamente ninguém, eu estou apenas mostrando para você uma realidade de algo que realmente aconteceu comigo. Um proselitismo que alguém da religião muçulmana tentou fazer comigo. E claro, eu disse a ele, se você continuar insistindo nessa bobagem de tentar me convencer de suas ideias, eu vou acabar lhe bloqueando. E ele não parou não, continuou mandando mensagens e uns negócios lá em árabe, umas orações. Eu peguei e disse, olha, então tchau, bloqueei e pronto. Mas aí eu fiquei pensando, eu tenho conhecimento da palavra, né? Eu tenho conhecimento da Bíblia, eu sei que Jesus Cristo, Filho de Deus, e essa expressão Filho de Deus, na cultura daquela época representa realmente que ele era Deus. A propósito, deixa eu até dar uma explicação rápida sobre isso. Existem 3 expressões que às vezes a gente pode dizer assim, mas o que filho de Deus tem a ver? Todos nós somos filhos de Deus, mas quando essa expressão foi usada naquela época, e a gente precisa entender de contexto, né? A gente vai perceber que ela é muito mais ampla do que parece. Por exemplo, existem, como eu falava, 3 expressões, filho de Davi, filho do homem e filho de Deus. A expressão filho de Davi quer dizer Jesus, ele é o Messias. Não é que ele era filho direto de Davi, mas ele é da descendência, ele é o Messias prometido. Essa expressão tinha esse significado. Filho do homem quer dizer aquele que é 100% humano. Então, quando Jesus se auto-identifica como filho do homem, ele estava dizendo assim, eu não sou uma aparência, não é? Eu sou carne e osso mesmo. Então eu sou humano, 100% humano. Mas ao mesmo tempo, quando ele dizia filho de Deus, e os fariseus consideraram isso uma blasfêmia, então logo não estava falando de filhos de Deus como todos nós somos. Essa expressão na época quer dizer, ele estava se dizendo Deus. E até os fariseus chegam a dizer, porque tu sendo homens fazes-te Deus a ti mesmo. Porque Jesus usou a expressão filho de Deus para si.
Então, és tu o filho de Deus? Ele respondeu, tu o disseste. Em outras palavras, você é Deus, você é divino. Então, eu acredito em Jesus Cristo como nosso Deus, o Deus encarnado, aquele que se fez homem e habitou entre nós. Pastor, ok, isso significa então que todas as demais religiões são falsas e são. Então, aqui a gente precisa definir bem as coisas. Eu respeito o fato de você pertencer a qualquer outro tipo de religião. Eu defendo o direito que você tem de pertencer a essas religiões. Mas da mesma forma como você, que é muçulmano, olha para mim e diz, eu acredito que a religião cristã é uma falsa religião, eu também tenho a mesma percepção em relação ao Islã. Então, quando me perguntam assim, o que você acha? Não, eu respeito. O que você pensa? Eu penso que ele tem o direito de seguir a religião dele e esse direito deve ser mantido. Mas e o que você acha? É uma religião verdadeira? Não, 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 não. É falsa. E o profeta? Falso também. Deles. Eu não considero como sendo um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, alguém que veio com inspiração divina para trazer qualquer tipo de mensagem para nós. Rejeito completamente. Ah, mas e se for do budismo? A mesma coisa. E o shintoísmo? E qualquer coisa que vá fora deste livro sagrado, eu considero falso. E essa é a minha percepção. Ah, mas isso não é fundamentalismo? Fundamentalismo é o lado de lá, que não apenas considera falso, mas em muitos países persegue e mata aqueles que pensam o contrário. Eu não estou defendendo isso aqui. Nenhum cristão defende isso. Então, a diferença é que o cristianismo você vai defender como sendo verdadeiro, autêntico, que segue a palavra de Deus e o único meio de você chegar ao céu, através do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então Jesus se declara como o único caminho. Ah, mas tem uma outra proposta. Esqueça, está errado, está fora. Então Jesus ele se declara como único. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Ponto. Então qualquer outro tipo de religião, agora eu defendo o direito que a pessoa tem de exercer a sua religião. A diferença, como eu dizia, é que em outras religiões, em outros países, onde, por exemplo, a religião do Islã ela é majoritariamente, ela predomina, acontece de se você chegar e dizer, olha, eu sou cristão e você quiser fazer o que esse cidadão aqui fez, entrar no celular e mandar umas mensagens, se você estiver lá em um país, sei lá, no Iraque, vai lá no Iraque, né? Vai lá no Iêmen, né? Entra lá no WhatsApp de alguém, entra lá no Instagram de alguém e manda uma mensagem assim, eu vi você na rua hoje, eu olhei assim, eu disse, você tem uma aparência de cristão, você aceita Jesus Cristo como filho de Deus e faz um negocinho desse para você ver o que acontece com você lá nesse país. Então, isso sim é fundamentalismo, porque eles perseguem e matam aquele que pensa contrário da religião islã. Entendeu? E isso nenhum cristão vai advogar. Então, se você não quiser ser cristão, ninguém vai te perseguir, te matar por isso, não. Você pode ser da religião que você quiser. Agora, veio no meu privado, me questionou, me perguntou, ouviu a resposta que merecia. Não vem tentar me convencer de sua religião e nem do seu falso profeta, porque eu não vou aceitar isso de jeito nenhum. E aí eu fiquei realmente pensando, se eu, que tenho conhecimento da palavra, tenho conhecimento da Bíblia, estudo, recebi essa proposta, não é de admirar, e não se admire, se você vir aí outras pessoas que não têm conhecimento da palavra, que não estudam, enfim, que nem sabem por que são cristãos, aderindo a essas novas filosofias, a essas novas religiões. Por quê? Ora, eu tava em casa, o cara mandou uma mensagem para mim, de repente, achei interessante, curioso, deixa eu estudar um pouco mais, e pá, daqui a pouco você vai ver. Crescendo o número de conversos ao islamismo por coisas como essas que aconteceu comigo. Então, é só para você ficar aí de olhos abertos, mantenha firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, porque coisas assim que eu nunca imaginei acontecer já estão acontecendo, né? Tá bom, gente, eu apenas quis compartilhar com vocês essa experiência, que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.